dia. Eu sou Alessandra Kurahase, já deu para perceber que não sou japonesa. Sou casada com um descendente, a minha sogra é japonesa. E não tem nenhum japonês aqui, mas se tivesse eu ia perguntar, mas Kurahase? Sim, Kurahase, porque quando meu sogro foi registrado no Brasil, o primeiro filho nascido no Brasil, o cartório, obviamente, não sabia como entender o avô do meu marido e, em vez de ser registrado como Kurahashi, que é a pronúncia correta, e no Japão não tem dois S, não existe esse fonema no Japão. Então, no Brasil, somos a única família Kurahase, né? Quando eu falei para ele pesquisar ali, falei, põe a Alessandra K.U., que só tem eu. Eu já não tinha a possibilidade de ter um ônibus, porque eu tenho 3 nomes e 2 sobrenomes. Meu pai foi criativo para me batizar, a Alessandra foi o nome que eles escolheram. A minha mãe queria colocar Isabel, que era o nome da madrinha de batismo dela. E o meu pai, você vai colocar o nome da sua madrinha, vai colocar o nome da minha mãe também. Então eu sou Alessandra Isabela de Lourdes. Mas, eu não falei Isabel, não era a dona afinada dona Isabel? Meu pai disse que Isabel não combinava. Isabela combinou muitíssimo bem, vocês perceberam, né? Qual a diferença? E é com Z e 2 L's, porque para pessoa soletrar o nome a vida inteira. Aguiar da minha mãe, Marques do meu pai, e quando eu casei, para honrar o meu marido, eu coloquei o sobrenome do meu marido. Então é para acabar de soletrar o nome o resto da vida mesmo. E para quem cresceu com 5 nomes, ter 6 nomes não faz a menor diferença, né, minha gente? Nunca coube em nenhum cadastro. Agora não caberá jamais, né? São 60 caracteres. Padrão de cadastro são 50. Porque eu sou analista de sistemas por formação. Sou apaixonada por essa palavra analista, é a base de quem eu sou. Gosto de analisar tudo de todas as formas possíveis. E escolhi ciência da computação por quê? Por ser uma ciência exata. Sou uma pessoa de números que se apaixonou por pessoas. E hoje eu foco a minha vida, a minha carreira em gestão de pessoas, em crescimento pessoal e profissional. Alguns amigos dizem que eu sou a louca do curso. E sou daquele grupo de procrastinadores que o Pablo falou na live de ontem, né? Que é o que você sabe, mas você não faz. Né? Não estou no grupo dos inconscientes que não sabem e não faz. Há muitos anos eu venho trilhando uma jornada de autoconhecimento. E tanto que a frase que o Pablo às vezes diz, né, saber e não fazer é igual a não saber, eu conheço essa frase desde 2019. E eu continuo procrastinando. E eu continuo não fazendo, mesmo sabendo. Então eu vivo em ciclos de estudar, aplicar, e de repente olho para trás e eu não estou mais aplicando o que eu sei. Eu falo, mas por que você está voltando nisso? Então, hoje, o que eu vim de fato falar para vocês o que vocês têm feito por vocês? É do cuidar de si. Porque a gente, em momentos das nossas vidas, a gente para nos cuidar e, de repente, vem a pandemia. Quem aqui parou de se cuidar durante a pandemia? Né? Gente, eu cheguei a pesar 75 quilos na pandemia. E eu sou ex-vigilante do peso. E assim, com condecorações. De repente, eu tava lá comendo igual uma louca, trabalhando de pijama, sem o menor cuidado comigo. Então, por isso que, para falar do cuidar de si, eu vou falar para vocês de 2 coisas simples, né, que eu aprendi durante essa minha jornada, que é a roda da vida e o cuidar de mim. Porque como que eu vou falar para vocês cuidarem de vocês se eu não estiver cuidando de mim? É impossível. E por que a roda da vida? Porque é o que eu falei no começo, eu sou uma pessoa de exatas. E a roda da vida ela se baseia num ciclo.
E não tem nada mais perfeito e exato do que o ciclo, por isso que o símbolo do casamento é uma aliança. Porque o ciclo não tem fim. Não tem como você encontrar um fim de um ciclo. Você vai girar, girar, e por isso que as nossas vidas são feitas de ciclo. Alguns contam, né? A gente faz marcos de 7 anos, muito porque o mundo foi criado em 7 dias, então o número 7 permeia a nossa vida, a semana de 7 dias. Para criar um hábito são 21, que é 3 vezes 7, e assim por diante. Então, o círculo da roda da vida, eu gosto de usar o que são distribuídos em 4 quadrantes perfeitos, que depois a gente tem para cada esfera da vida, dentro da roda da vida, a gente pode dividir isso em 4 principais, que é o pessoal. Depois do pessoal, a gente tem um quadrante aqui, que é da qualidade de vida. Aqui embaixo é uma esfera mais voltada para o exterior, porque aqui em cima é mais o nós, né? O você, é o si. Aqui a gente vai ter relacionamentos. E é lá, por último, mas não menos importante, o profissional. Tudo isso é importante? Sim, deveria ser igualmente importante para todos nós. Mas se a gente não começar por nós, a gente não vai ter bons relacionamentos nem uma boa vida profissional. É impossível, como a Daisy disse, né? Como que você vai produzir bons relacionamentos, ser um bom profissional, se você não está cuidando de si? Se você não cuida do seu pessoal e da sua qualidade de vida? E essas 3 esferas aqui principais, né, que eu venho buscando cada vez mais melhorar na minha vida, dentro do pessoal, a minha saúde física e mental. E o cuidado com a minha saúde mental, eu procrastinei, foi algo que eu procrastinei há alguns anos, porque eu fiz terapia, parei, e eu criei um bloqueio em voltar a me cuidar. Eu estava entrando em um processo depressivo e não queria voltar a fazer terapia, porque o meu sentimento era, se eu voltar a fazer terapia, eu sou uma derrotada. Porque eu já fiz terapia, superei aquela fase que eu estive de depressiva da primeira vez, e eu voltar a fazer terapia era assumir, né, que eu estava depressiva novamente. Como que isso poderia acontecer? Como que eu deixei isso acontecer? Então, eu estava procrastinando voltar a fazer terapia, e eu venci isso. Tem agora, vai fazer 2 meses que eu voltei a fazer terapia, estou com um acompanhamento psiquiatra, e sim, estou medicada, porque para a gente sair desse processo, tem que unir a terapia com o medicamento. Gente, não tem jeito. Eu tinha uma outra resistência contra a medicação, porque quando criança minha mãe teve quadros severos depressivos, e as medicações daquela época, elas deixavam as pessoas letárgicas. Então, na minha cabeça, se eu fosse fazer terapia e associar com medicação, eu ia ficar naquele estado que eu via minha mãe. Mas eu entendi, né, que você tem um bom acompanhamento médico, um bom médico, que hoje as medicações são muito mais avançadas. Então, eu estou me medicando e não estou no estado letárgico. Eu continuo sendo a pessoa com um nível de energia alto, que tem ali, alguém também falou, né, tem um exterior que eu gosto de me cuidar, me cuido mesmo, porém eu tenho as minhas lutas internas, e para eu vencê-las é com a ajuda da minha terapeuta e do meu psiquiatra. Do desenvolvimento intelectual, Paulo cita, né, é onde está o QI. Eu sempre gostei de estudar, sempre fui a aluna nota 10, mas eu brinco que eu sou a nerd da turma do fundão. Então, eu tenho, sim, uma memória privilegiada, nasci com isso, Deus me deu esse dom. Então, eu ficava lá no fundão, prestando atenção no que o professor estava falando, e várias provas eu tirava 10 sem ter que estudar. E nunca usei isso
para o meu benefício próprio. Então, algo que agora eu tenho buscado estudar e evoluir usando, né, esse cérebro aqui privilegiado que Deus me deu. E, lógico, não tem como você ter um equilíbrio pessoal sem ter um equilíbrio emocional. Por isso que, né, voltando, né, estou fazendo terapia e estou me medicando. Então, é o QE, né, que o Pablo fala tanto. Então, tem que ter equilíbrio. Na Masterclass, do Top Empresários do Cristian Barbosa, que eu acredito que a maioria que tenha assistido, ele falou sobre o empreender, né? E o que ele citou lá? Que empreender é preciso balancear. E balancear o quê? Resultados com equilíbrio também, com a palavra equilíbrio ele citou, esse balanceamento. Mas esse equilíbrio do lado pessoal. E o que ele colocou em primeiro lugar quando ele falou lá na live? Eu, família e lazer. Então, você não vai alcançar resultados se você trabalhar 14 horas por dia e tiver um burnout. Você vai ter que parar de trabalhar. E se você não se colocar em primeiro lugar, também você vai acabar negligenciando a si mesmo. Então ele disse lá, não se esqueça de olhar para você. Se coloque na lista de pessoas importantes. Então, eu me apresentava no passado como a profissional. Eu sou analista de sistemas. Hoje eu me apresento como eu sou mãe, mulher e profissional. E o que eu estou em busca agora do próximo passo? Sim, meus filhos são importantes na minha vida, mas eu tenho que conseguir trabalhar a minha mente para inverter essa ordem. Porque tem que ser eu, Alessandra, mulher, mãe, depois meus filhos, a minha família e depois o meu trabalho, que eu amo de paixão. A Deise, a minha companheira, está aqui que não me deixa mentir. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no tal do propósito. E durante algum tempo, eu tinha traçado na minha mente, ainda está lá, projetado para o futuro, né, visão de futuro, o que eu quero ser? Eu quero vir a ser um planejador financeiro pessoal para ajudar pessoas a cuidar da vida financeira, principalmente a população pobre do Brasil. Porque se você se planejar, dá para viver com salário mínimo. Tudo é questão de planejamento e foco. Que o Pablo também sempre cita, né, a questão do foco, da importância do foco. Quando a minha mãe faleceu, eu tive uma bancarrota financeira. Eu cheguei a estar devendo uma casa, eu tive que vender a casa, que eu vi a minha mãe lutar, trabalhar em 3 empregos para construir. Porque eu deixei o descontrole financeiro afundar a mim e a minha família em dívidas. E aí eu focava o meu propósito nisso. Eu quero ajudar pessoas no financeiro. E agora, hoje, eu ampliei a minha visão. Não adianta... Depois que eu conheci a Roda da Vida, eu percebi, não adianta eu querer ajudar pessoas só no financeiro. O financeiro é só uma pequena, né, parte do que é a nossa vida. É muito mais amplo do que o financeiro. Então, hoje, eu transformei o meu propósito. Eu fui com a Deise na imersão do Thiago Brunet, e lá eu instalei esse novo propósito, que é inspirar pessoas a crescer com equilíbrio em todas as áreas da vida. E no segundo dia lá do treinamento com o Pablo, eu criei a minha página de ideias para inspirar, porque eu quero ser inspiração. Para eu ser inspiração, eu tenho que fazer o que eu já estudei, o que eu já aprendi, e com cuidado, com foco, porque é um pouquinho que você desvia do foco, você volta a fazer as coisas que você estava fazendo antes. Eu brinco, eu procurei uma nutricionista, depois no fim da pandemia ali, quando eu já estava vacinada, vacinas salvam vidas, eu falei, não, eu não vou, minhas calças 40, gente,
não entravam mais. Sabe o que é isso? Depressão. Hashtag depressão para as mulheres aqui, de certeza. E aí eu falei, eu não vou comprar calça 42. Eu vou emagrecer para caber nessa calça 40 aqui, minha gente. Aí foi ajuda profissional. Procurei uma nutricionista e ganhei por tabela uma terapia, porque a minha Nutri Flávia, ela faz um trabalho, eu estava conversando com a minha amiga ali no início, né? Para a nutrição fazer sentido, até para a nutrição fazer sentido, tem que ter uma terapia junto. Porque a gente come a nossa emoção. Você está com raiva, você come. Você está triste, você come. Ah, tá feliz, vamos comer. Reunião familiar sempre para quem? A minha família só se junta para comer. Não sei as suas, a minha. Se não tiver uma mesa farta e mineira, é exagerado. Porque, faltou eu dizer, né, o principal, eu sou baianeira, na verdade, né? Porque eu sou de Montes Claros, norte de Minas, divisa com a Bahia. Deu 3 passos para na Bahia. Então, eu falo que eu sou baianeira. A minha alma é baiana, assim, atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, é uma coisa que eu adoro, música. E a gente tem que procurar ajuda. Então, se eu não tivesse tido a ajuda da minha nutricionista, eu não estava cabendo nessa calça 40 que eu estou hoje. Mas por quê? Porque eu me movimentei. Porque eu fui fazer por mim. Porque não tem como ninguém aqui emagrecer sem tomar a decisão e agir. É querer, poder e conseguir. Se não tiver o querer na frente, não tem realização. Então, a gente precisa ter esse foco, decisão, planejamento e partir para a ação. Porque não adianta escrever no papel. Vai ficar aqui, vai ficar no caderno, porque eu sou das antigas, eu sou de TI, mas eu tenho caderno para tudo. Eu tenho meu caderno do desenvolvimento espiritual, eu tenho um outro caderno que é do meu desenvolvimento intelectual, e eu tenho um caderno de anotações das minhas reuniões de trabalho. Eu preciso escrever para fixar na mente. Então, para encerrar, esse meu caderno, cada página ele tem mensagens. Não por acaso, porque eu não acredito em coincidências, a frase da página que eu estou hoje é: os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades, de Epicuro. E eu acrescento: mar calmo não faz bom marinheiro. Obrigada por vocês terem me ouvido, obrigado por essa oportunidade. Eu nunca palestrei na minha vida. Estou aqui já com o meu coração voltando a bater ao normal, porque lá no começo, falei com uma amiga, já estou prevendo o download do branco. Mas graças a Deus o download do branco não me abateu. Nem precisou fazer pergunta. Não precisei fazer perguntas, né? Mas eu termino com a pergunta, porque o Pablo fez a batalha das perguntas lá no Jogo da Sabedoria. Eu estou cuidando de mim. Vocês estão cuidando de vocês? Sim. Obrigada.